Eu gostaria de passar a palavra para a Voltei, viu, Ronaldo? Oi, Larissa, boa tarde, tudo bem? Eu acredito Boa tarde, que você tinha vocês me caído, né? desculpem. Sem problemas Eu nenhum, estou, tá? eu estou em casa com as crianças também em aula remota, então desculpem aí o que aconteceu, mas já estou de volta. Sem problema. Então, agora eu vou passar a palavra para você, Larissa Lira, nossa conselheira tutelar aqui do município de Uberlândia, para você fazer a palestra para nós, Larissa. Pode ficar à vontade, tá? A palavra é sua. Muito obrigado. Eu quero inicialmente cumprimentar todas as autoridades, os participantes aqui, na pessoa do vereador Ronaldo Tanus. Quero cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, a sociedade em geral, demais autoridades que porventura estão nos acompanhando. Quero aqui, em nome dos 3 conselhos tutelares de Uberlândia, agradecer a você, vereador Ronaldo Tanus, pelo convite que nos foi feito. Nos sentimos muito honrados e lisonjeados de estarmos aqui para podermos fazer parte dessa roda de conversa, porque nós acreditamos que com momentos assim, espaços assim, nós vamos conseguir evoluir e avançar cada vez mais em defesa e garantia dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, sintam-se cumprimentados. Obrigada mais uma vez pela participação. Mas, antes de eu adentrar aqui ao tema, Ronaldo, eu queria trazer aqui, para todos nós que estamos aqui, aqueles que nos assistem, uma reflexão. Eu acho que, antes de adentrarmos a esse tema, que é tão importante, nós vamos trazer aqui um resumo do que foi a história da criança e do adolescente no Brasil. Se fala muito em direitos de crianças e adolescentes, em garantia desses direitos, fala-se muito em conselho tutelar, em rede de proteção, mas nós precisamos entender o que motivou, o que nos trouxe a estarmos vivendo o que nós estamos vivendo hoje e o que fez criar uma lei federal tão importante que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aqui um breve resumo da história da criança e do adolescente no Brasil, que foi uma história marcada por fome, por dificuldades, por desrespeito, violências, abandono e muito sofrimento. Então, crianças e adolescentes não eram reconhecidas como sujeitos de direitos. As crianças e adolescentes eram vistas como objeto dos adultos. A criança ou adolescente, quando ela atingia uma determinada idade, uma determinada independência física, ela era colocada ali, então, para o trabalho com a sua família. O que diferenciava crianças e adolescentes dos adultos era o seu tamanho, era a sua estatura. Então, não tem como nós falarmos de Estatuto da Criança e do Adolescente, de direitos, de defesa, se nós não tivermos um conhecimento do que foi a história da criança e do adolescente no Brasil. Então, acho oportuno aqui trazermos, nesse momento, um resumo dessa história para que nós possamos refletir daqui para frente. Como e quanto vale a pena nós estarmos lutando por essa causa dia após dia. Então, por muitos e muitos anos, não existia a fase do brincar. Não era levado a sério a importância do estudar, da criança e do adolescente estarem inseridos no ambiente escolar. A escola não era algo fundamental, não era algo essencial para a vida de crianças e adolescentes. E por muito tempo, o Estado ele se preocupou em proteger a moral da família e, com isso, os casos de sofrimento, de abandono, de maus tratos, de explorações diversas foram aumentando e isso era muito recorrente. Então, nós tivemos alguns períodos marcantes dentro da história da criança e do adolescente. Vou trazer aqui alguns pontos que marcaram essa história. E ainda que tristes, nós precisamos levantar aqui, porque foi através disso, foi por esses momentos históricos que hoje nós temos a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente e outras leis afins a esse respeito. Nós tivemos um período na história, vereador, que crianças de aproximadamente até 7 anos de idade, elas eram deixadas em câmaras municipais. Tivemos momentos
E crianças e adolescentes, elas eram expostas em rodas. Todos, eu acredito que estão aqui, as autoridades presentes, vão lembrar desse período chamado de Roda dos Expostos, em que os bebês eram ali abandonados em uma roda. Essa roda ela tinha um formato cilíndrico, metade dela ficava ali anexada ao muro ou à janela da instituição, a outra metade ficava do lado de dentro. A criança, então, ali ela era colocada ali naquela roda, e aí quem deixava ali apertava o sino, e dentro da instituição quem estava ali ouvia e sabia que naquele momento ali havia sido deixada uma criança. Então nós passamos momentos muito difíceis na história da criança e adolescente aqui no Brasil, uma história de muita luta, de muito desrespeito, de muita desigualdade, e nós tivemos outros momentos importantes, dentre eles, tivemos um momento em que as crianças e os adolescentes no Brasil passaram a ser deixados em instituições fechadas, porque elas eram vistas como marginais, como delinquentes, entregues à vadiagem. O Estado, dentro desse cenário, ele tinha que intervir. E então, em vários estados, foram criadas, instaladas as antigas FEBEMs, as fundações estaduais para o bem-estar do menor. Então, em Minas Gerais, nós tivemos a criação de duas delas, que ocorreu por volta de 1966, estavam ali instaladas em Belo Horizonte. Nós tivemos o momento dos juizados de menores, que por um período passaram ali a encaminhar crianças órfãos ou abandonadas também para essas fundações, e lá elas ficavam esperando serem adotadas. Hoje em dia não existe mais esses juizados de menores, eles foram substituídos pelos juizados da infância e da juventude, as varas da infância e da juventude que temos hoje. Então nós temos aqui, e foi uma história muito triste, não vou me delongar aqui, mas apenas alguns aspectos importantes, para que nós possamos aqui refletir o nosso debate. E foi com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil foram então reconhecidos, e nós temos ali o artigo 227 da Constituição Federal, que vem endossar isso, porque ele vem nos dizer que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda e qualquer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, crianças e adolescentes passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos, detentores de todos os direitos humanos que os adultos também tinham direito. E 2 anos depois, nós tivemos a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa Lei Federal 8.069 de 90, que para nós foi um marco na nossa legislação brasileira. É uma lei, vereador, que ela é modelo para outros países. Então, nós temos muito aqui que elogiar, que honrar o Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar de sabermos que nós não precisaríamos de uma lei federal para dizer que criança e adolescente é sujeito de direito. Mas existe essa lei, ela precisa ser conhecida, reconhecida por todos nós, não só enquanto sociedade, mas enquanto família e também poder público. Então, criança e adolescente passa a ser reconhecida como sujeito de direito, e lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4º, ele vem reforçar o que o artigo 227 da Constituição Federal veio nos trazer. Então, concedendo à criança e adolescente, novamente, a prioridade absoluta e também o direito à convivência familiar e comunitária. Dentre tantos outros direitos, nós temos a convivência familiar e comunitária, assim como a educação, a saúde, o lazer, dentre tantos outros, como nós já dissemos aqui. Então, o Estatuto ele veio trazer normativas, diretrizes importantíssimas. O Estatuto da Criança e do Adolescente
como eu já disse, um marco na nossa legislação brasileira e usado como modelo em muitos países afora. Ele precisa ser respeitado na sua integridade pelo poder público, pela sociedade e por demais atores da rede de proteção à criança e ao adolescente. E nós aqui sabemos que mesmo depois de 30 anos, em julho agora, nós faremos 31 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, é uma lei muito pouco conhecida pela sociedade na sua integralidade, e nós estamos aqui hoje com esse papel de fazermos cada vez mais esse estatuto, essa lei, ser reconhecida por todos, porque o estatuto ele veio trazer, sim, proteção integral à criança e ao adolescente. E lá no Estatuto da Criança e do Adolescente tem retratado de forma muito clara e objetiva como deve ser formado o sistema de defesa e garantias dos direitos da criança e do adolescente, quais são os órgãos que compõem, quais são as políticas de atendimento, suas linhas de ação, o que é, quem faz parte da tão falada e conhecida rede de proteção, como deve trabalhar essa rede, o papel de cada ator nessa rede, de modo que todos atuem em cooperação, em união, em prol unicamente da defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Porém, cada um com a sua função, cada um no seu papel, evitando distorções, evitando arbitrariedades. Nós entendemos que não existe nenhum órgão mais importante do que o outro. Todos os órgãos integrantes desse sistema são importantíssimos, porque todos estão ali para a promoção, para a defesa e para o controle social das políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. O artigo 86 do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, até o seu artigo 89, ele vem delimitando, ele vem de forma muito objetiva, trazendo tudo isso que eu falei até aqui agora, relacionado às políticas de atendimento, às linhas de ações que nós devemos seguir. Então, eu quero aqui agora falar de dois órgãos muito importantes que foram criados, que nasceram junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi o Conselho Tutelar e também o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós temos o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, um órgão paritário constituído por metade de seus membros representantes do órgão público, a outra metade representantes da sociedade civil, e tem como finalidade propor diretrizes, propor políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes, o controle e a deliberação sobre tais políticas, devendo este órgão, fazendo com que todas essas políticas, uma vez voltadas à criança e ao adolescente, elas sejam efetivas. Então, sem dúvida nenhuma, o CMDCA, se for um órgão que funcione de forma adequada, de forma efetiva nas suas ações, é um agente transformador na vida de muitas crianças e adolescentes, não só destes, mas também de suas famílias dentro do nosso município. Eu costumo dizer que um conselho tutelar forte, um CMDCA forte, uma rede de proteção forte é a certeza de direito de crianças e adolescentes garantidos. Então, agora eu vou falar um pouco do Conselho Tutelar, que é o órgão ao qual eu faço parte. Eu estou no meu segundo mandato como conselheira tutelar. Já disse isso aqui em outras oportunidades, vou frisar. Eu me encontrei profissionalmente estando nessa função. Sabemos das dificuldades que esse órgão enfrenta em todo o Brasil, as suas dificuldades, os seus enfrentamentos, mas eu quero aqui saudar todos os conselheiros e conselheiras tutelares do Brasil que exercem uma função
de suma importância, de suma relevância para a sociedade, e que vocês sintam o meu abraço, o meu reconhecimento pelo trabalho que vocês desempenham. Então, estou no meu segundo mandato, tem sido para mim de grande valia, de grande aprendizado, esses anos que eu tenho estado nessa função. Sou advogada, porém estou há 6 anos como conselheira tutelar e tenho muito orgulho de um dia poder fazer parte da história desse órgão aqui no município de Uberlândia. Vou falar aqui um pouquinho sobre o Conselho Tutelar. Eu acho que as autoridades aqui presentes conhecem um pouco, mas eu quero aqui aproveitar a oportunidade para que a sociedade nos conheça melhor, entenda um pouco do que é o Conselho Tutelar, algumas características muito importantes deste órgão, que muitas das vezes são confundidas e mal interpretadas. Então, o Conselho Tutelar, como eu já disse, foi criado juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, na perspectiva de desjudicialização, para desafogar o judiciário. Então, tem o dever de incumbir a sociedade do seu papel em defender e também garantir os direitos da criança e do adolescente. Nós somos representantes da sociedade. O Conselho Tutelar ele tem o poder de aplicar medidas de proteção quando houver a ameaça ou a violação de direitos às crianças e adolescentes, seja por ação ou omissão do Estado, por falta, ação ou abuso dos pais ou responsável, em razão de sua própria conduta, assim como dispõe o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O CT, o Conselho Tutelar, ele tem algumas características muito importantes e eu quero trazer aqui nessa oportunidade, e são características muito peculiares, e eu quero começar dizendo que o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é quem regulamenta esse órgão, ele vem dizer que o Conselho Tutelar, ele é um órgão. Portanto, o Conselho Tutelar, ele não é serviço e nem programa de atendimento. Não é porque não tem um serviço ou um programa de atendimento instalado no município que o CT, simplesmente por se tratar de criança e adolescente, é quem deva executar essas tarefas. É um órgão permanente e essa permanência aqui não tem nada a ver com trabalhar 24 horas, como nós vemos aí implementadas na maioria das leis municipais que regulamentam os conselhos tutelares por todo o Brasil. A permanência aqui está relacionada à sua existência. Uma vez criado, não pode deixar de existir. É um órgão que face a sua importância e relevância para a sociedade, equivocadamente lhe foi atribuído o regime de plantão ou de sobreaviso, que na verdade deveria ser atribuído aos serviços e aos programas de atendimento, como por exemplo a súmula 109 do CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, nos incumbe e nos fala. O Conselho Tutelar também é um órgão autônomo, e essa autonomia aqui não tem nada a ver com o trabalhador autônomo da CLT. A autonomia a qual o legislador trouxe ao Conselho Tutelar está relacionada às suas decisões. O colegiado é o órgão mais importante do Conselho Tutelar, tem poder de decisão, de requisição, e suas decisões só podem ser revistas a pedido da parte interessada ao juiz, e o descumprimento de suas deliberações incorre em crime, e isso está lá no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar é um órgão que foi escolhido, que é escolhido pela sociedade. Então, os membros do Conselho Tutelar exercem função pública relevante. Portanto, ao meu entendimento e ao entendimento de muitos pelo Brasil, inclusive, já existem jurisprudências nesse sentido, de que os conselheiros tutelares, no exercício da função, deveriam ser reconhecidos como servidores públicos, pois é um órgão integrante da administração pública local, tem data e horário de funcionamento, tem remuneração. Quem paga essa remuneração
é o município. Então, nós entendemos que, infelizmente, apesar de não ser assim, em muitos municípios, é o que nós entendemos e que muitos juristas já têm decidido Brasil afora. Então, através de um processo de escolha, que os membros do Conselho Tutelar são ali escolhidos. Então, nós podemos dizer aqui que não é uma eleição, porque o processo de escolha do Conselho Tutelar, ele não é acompanhado pela Justiça Eleitoral. No entanto, os conselheiros tutelares, no exercício da função, eles têm mandato, são empossados, portanto, são uma autoridade dentro do município e precisam ser reconhecidos e respeitados como, uma vez que não existe nenhuma subordinação destes membros com qualquer outra autoridade dentro do município ou demais autoridades constituídas. É um órgão não jurisdicional, portanto, é um órgão que não faz parte do judiciário, no entanto, tem poder requisitório como o do juiz. E eu quero aqui pedir licença para trazer uma fala, inclusive do juiz da Vara da Infância e da Juventude aqui dessa comarca, Dr. José Roberto Boiani, em uma de suas palestras, que eu estava presente, que ele disse o seguinte: eu sou o 16º juiz da Vara da Infância e da Juventude aqui em Uberlândia, porque antes de mim existem 15 juízes no âmbito administrativo. Então, aí o reconhecimento da importância, da autoridade e da autonomia desse órgão. É um órgão que, no âmbito administrativo, ele zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, ou seja, ele exige de quem tem que fazer, que faça. O Conselho Tutelar, ele não é órgão executor de serviços e nem programas de atendimento, porque nós sabemos que o Estatuto traz muito claramente quais são esses serviços e quem deve executá-los. Então, nós temos ali as atribuições, ou melhor dizendo, a grande maioria das atribuições do Conselho Tutelar, elencadas ali no artigo 136, temos também no artigo 95 e temos outras espalhadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós precisamos aqui, eu quero aproveitar a oportunidade, porque são oportunidades únicas que nós temos, e é nesses momentos que a gente precisa aproveitar a fala e reforçar aqui a necessidade de se fazer respeitar, conhecer esse órgão, a fim de que consigamos acabar com os equívocos, os costumes que foram implantados lá atrás, há 30 anos atrás, em que muitos confundiam as atribuições do Conselho Tutelar com as funções das assistências sociais dos municípios, da segurança pública e de outros órgãos. E nós estamos todos no mesmo barco, juntos, lutando, unidos, para juntos termos uma rede de proteção forte e dinâmica. Quero aqui dizer que os conselheiros tutelares de Uberlândia sempre estiveram e continuarão a estar à disposição de toda a sociedade uberlandense, e quero deixar aqui o convite às autoridades aqui presentes para que visitem a sede dos Conselhos Tutelares de Uberlândia, conheçam as autoridades, os conselheiros e conselheiras tutelares e que ouçam as suas demandas. Agora, adentrando ao tema, porque estamos no mês de maio, o mês laranja, o mês em que falamos que... Larissa, sem querer te cortar, desculpa, mas 5 minutinhos, tá? Para a gente encerrar a sua fala. Você me desculpa. Ok. Já vou encerrar, tá? Então, aqui já encerrando a minha fala, adentrando um pouquinho ao tema, eu quero aqui encerrar dizendo o seguinte, que nós estamos no mês de maio, mês laranja, o mês intitulado como Mês Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, e que o Conselho Tutelar de Uberlândia, em nenhum momento nesse período de pandemia, deixou de atuar, sempre esteve à disposição da sociedade, dos demais órgãos, e para aquilo que o compete. Nós falamos muito
e ouvimos muito falar em crime de pedofilia. No entanto, a pedofilia é uma doença, não tem cura e a pessoa precisa se tratar. As grandes mídias, os meios de comunicação, a sociedade em geral, de forma equivocada, utiliza o termo crime de pedofilia. No entanto, o nosso Código Penal brasileiro ele não traz esse tipo penal e, portanto, a atração ou o desejo sexual por crianças ou adolescentes menores de 14 anos, juridicamente está ali no artigo 217-A do Código Penal brasileiro, que trata do crime de estupro de vulnerável, que diz que ter conjunção carnal, outro ato libidinoso com menores de 14 anos, a pena é de 8 a 15 anos de reclusão. E, infelizmente, não tem como nós identificarmos um pedófilo criminoso. Por quê? Porque, por sendo a pedofilia uma doença e não um crime, nem sempre um pedófilo ele será um criminoso. Se essa pessoa passar a vida inteira dela sem registrar, sem armazenar, sem compartilhar conteúdo pornográfico de criança e adolescente, ele não poderá ser considerado um criminoso. E nós não conseguimos identificar em meio à multidão algumas características que o definam ou que o identifiquem, porque não existe classe social, não existe raça, religião, não existe sexo, pode ser homem, pode ser mulher, e nem sempre é homossexual, como muitas pessoas pensam. Então, como não há essa possibilidade, o que nos resta é nos atentarmos às estatísticas que apontam que apenas 10% desses pedófilos criminosos são pessoas estranhas às crianças e aos adolescentes. 90% são pessoas próximas a essas crianças e adolescentes. São seus familiares, seus parentes, vizinhos, amigos ali, que estão ali no seio de convivência dessa criança. Pesquisas apontam que 30% das crianças até 10 anos de idade terão acesso a conteúdo pornográfico. 60% são meninos e 40% são meninos. O Brasil é um dos maiores países, um dos países que mais consomem material pornográfico no mundo. Nós estamos no momento de mídias sociais, mundo globalizado, a internet está aí, costumo dizer que pode ser um paraíso, mas também pode ser um pesadelo para as famílias, porque esses criminosos, eles utilizam muito essa ferramenta para fazer as suas vítimas, se passam por outras crianças, e aquelas crianças e adolescentes que são mais vulneráveis à atenção e aos cuidados de seus pais, são as que mais são vítimas desses criminosos. Nós precisamos estar atentos, falo como mãe, sei que tem muitos pais e mães aí nos assistindo, nós precisamos estar atentos ao que os nossos filhos estão vendo, fazendo e ouvindo na internet. E outro conselho, manter diálogos constantes com os nossos filhos, diálogos abertos, sem discriminação, porque só assim nós vamos manter os nossos filhos seguros. Então, nós precisamos unir forças, enquanto sociedade, família, poder público, para que esses direitos dessas crianças sejam preservados. Então, encerrando aqui a minha fala, eu quero dizer a todos que estão aqui presentes, essa luta não é só de um, essa luta é de todos nós enquanto sociedade. E que se você que está nos ouvindo, sabe de alguma suspeita ou violação de algum direito à criança e adolescente, seja qualquer violência física, psicológica, sexual, institucional, não se hesite, denuncie. Nós temos o Disque 100, nós temos os conselhos tutelares, ouvidoria do Ministério Público, nós temos as delegacias de polícia, procure esses órgãos, nós temos as polícias militares, faça a sua denúncia. Ronaldo, encerrando aqui, nós temos a Lei 13.431 de 2017, a Lei da Escuta Especializada e Depoimento Especial, que infelizmente nós ainda não temos em muitos municípios do Brasil. Segundo a pesquisa que eu fiz, se eu não estou enganada, apenas 5 municípios do Brasil possuem um centro integrado que atenda de forma efetiva, célere e humanizada tudo aquilo que a Lei 3.431 de 2017 vem dizendo. Então, nós precisamos lutar por essa causa, de termos esse centro integrado, para que os órgãos que estão ali descritos naquela lei, e que o decreto 9.603 de 2018 regulamenta também essa lei, vem dizer, nós precisamos aqui levantar essa bandeira,
e estamos aqui à disposição do Legislativo Municipal de Uberlândia, da sociedade, dos demais órgãos, para que nós possamos juntos fazer com que nós consigamos esse sistema integrado aqui dentro do município de Uberlândia. Obrigada a todos pela oportunidade, pela fala, e estamos à disposição de todos para qualquer assunto posterior. Um abraço, obrigada mais uma vez, o vereador, pela oportunidade de estarmos aqui com tantas pessoas especiais, com tantas autoridades de alto renome e de peso aqui de Uberlândia e Brasil afora. Muito obrigada a todos vocês. Eu que agradeço, Larissa Lira, muito obrigado aí mais uma vez por estar contribuindo aí com esse debate. Você falou aí de um assunto bastante importante aí, né, da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei federal de 1990, chegando aí agora há 31 anos, que, como você mesma disse, infelizmente, poucos conhecem, né? Onde trouxe normativas, diretrizes, proteção, e que essas crianças e adolescentes não eram reconhecidos como sujeitos, né? E eram diferenciados pela sua estatura física, por exemplo. Então, um marco muito importante, te agradecer mais uma vez aí por contribuir com esse debate.